Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar hoje aqui nesta convenção da Aliança Democrática em Leiria e um cumprimento especial a todos os candidatos do PSD e do CDS. E começava por dizer que bom que é olhar para esta sala cheia de determinação e a preparar com entusiasmo as eleições do próximo dia 10 de março. Nas últimas eleições legislativas, e é importante termos isto presente, nas últimas eleições legislativas, em 2022, o PS ganhou aqui no distrito de Leiria. Nunca tal tinha acontecido no século XXI. E foram razões absolutamente excepcionais que levaram a este resultado e a que houvesse uma alteração do rumo normal das coisas aqui em Leiria. Mas eu estou absolutamente convencido que nestas eleições Leiria vai voltar a votar à direita, Leiria vai voltar a votar na Aliança Democrática e Leiria vai voltar a enviar o PS para a oposição, que era onde ele deveria estar e nunca deveria ter saído. Venho falar-vos brevemente, porque a convenção também já vai longa e estamos todos à espera do meu amigo Paulo Rangel para finalizar a convenção, mas vinha-vos falar de 3 tópicos que para mim são muito relevantes nestas eleições legislativas: a urgência, o contraste e a confiança. Comecemos pela urgência. Portugal precisa mesmo de mudar de vida. Portugal precisa mesmo de mudar de rumo agora. E nós precisamos mesmo de ganhar estas eleições para mudar o país e para dar uma esperança nova aos nossos jovens. Porque, caso contrário, o país não sai da cepa torta. Estas eleições são absolutamente decisivas. E nestas eleições nós escolhemos um governo. E só há 2 hipóteses de governação em cima da mesa: ou a continuação do caos socialista ou um novo governo da Aliança Democrática. Se quiserem, os portugueses são, nestas eleições, chamados a escolher entre o cabo das tormentas e o cabo da boa esperança. E nestas eleições, a esperança, a boa esperança é a AD. E por isso os portugueses seguramente que nos vão dar uma grande vitória no próximo dia 10 de março. A AD é a única força política com soluções credíveis, fundamentadas, concretas, para responder aos problemas que os portugueses enfrentam na saúde, na educação, na habitação, na justiça. Sem a AD no governo, o caos na saúde vai continuar. Os alunos vão continuar sem professores. Os jovens vão continuar sem casas. Os portugueses vão continuar a empobrecer. E as famílias portuguesas vão continuar asfixiadas com a maior carga fiscal da democracia portuguesa. O país precisa mesmo mudar de vida e precisa mesmo de ter um novo governo. Um governo com um projeto ambicioso e reformista, com a ambição de colocar Portugal no pelotão da frente. Um governo que arregace as mangas, que apresente novas ideias, que tenha uma nova visão para o país, com menos impostos e com os serviços públicos a funcionar. Nunca como hoje, Portugal precisou tanto de um governo da Aliança Democrática. E nós não podemos falhar aos portugueses nestas eleições do dia 10 de março. A segunda nota que vos queria dar tem a ver com contraste. E nestas eleições, os portugueses vão ser chamados a pronunciar-se sobre 2 projetos políticos completamente distintos. E poucas vezes no passado esta distinção entre projetos políticos foi tão nítida. O contraste entre a noite e o dia. O contraste entre os problemas e as soluções. O contraste entre o passado e o futuro.
O PS é a noite, a AD é o dia. O PS são os problemas, a AD são as soluções. E, sobretudo, o PS é passado, a AD é futuro. E é por isso que vamos ganhar estas eleições. E o contraste entre o PS e a Aliança Democrática não podia ser maior. O PS é caos na saúde, a AD é uma saúde a funcionar. O PS é alunos sem aulas, a AD é uma educação com exigência. O PS é o recordista da carga fiscal, a AD é campeã da redução dos impostos. O PS é jovens sem casa, a AD é o mercado da habitação a renascer. Mas, sobretudo, o PS é o problema que levou os jovens a emigrar, a AD vai ser a solução que os fará regressar, porque nós não desistimos dos nossos jovens. Passemos agora ao contraste entre os programas da AD e do PS. E eu pergunto, algum de vocês conhece o programa do PS? Provavelmente não, porque o programa do PS ainda não foi apresentado. E sabem porquê? Porque o partido que governou o país nos últimos 8 anos está esgotado e não tem ideias novas para apresentar ao país. Não há programa, não há ideias novas, mas há cartazes. Lá cartazes há. Não há programa nem ideias novas, mas cartazes há. E o último cartaz que o Partido Socialista afixou nas ruas diz, em letras garrafais, mais ação. E eu pergunto, mais ação? Mais ação de um partido que teve nos últimos 8 anos a governar o país? Isto é a confissão inequívoca do falhanço do Partido Socialista. O país não está só parado, o país está a andar para trás. E o país ficará pior se este caos socialista continuar depois do dia 10 de março. Porque, ao contrário do que diz António Costa, só o PS pode fazer pior que o PS. Pelo contrário, a Aliança Democrática já apresentou não um, mas 2 programas. O programa económico e ontem o programa eleitoral. Ambos acompanhados de um cenário macroeconómico e de um cenário orçamental para os próximos 4 anos. Nós sabemos bem o que queremos. Queremos um país mais próspero e queremos um país no pelotão da frente da União Europeia. Sabemos também muito bem as medidas que temos que adotar para lá chegar. Menos impostos, um SNS a funcionar, educação exigente e mais casas no mercado da habitação. E sabemos, sobretudo, quanto custam e como são financiadas todas as propostas que estão fixadas nos programas da Aliança Democrática. Que diferença abismal para todos os outros partidos que prometem tudo a todos sem nunca terem feito uma única conta às medidas que apresentam. Mas, sobretudo, que diferença abismal com o Partido Socialista, que a única coisa que tem para propor é a continuação do empobrecimento do país, a continuação da asfixia fiscal das famílias e a continuação da falência social do SNS, da educação e do mercado da habitação. Mas é também por isso que nós temos que ganhar as nossas eleições e é também por isso que temos que mudar de rumo neste país. Finalmente, o contraste não podia ser mais nítido quando chegamos à comparação entre os protagonistas. Eu pergunto, o que é que o PS tem hoje para oferecer ao país? Depois de 8 anos de fracasso e de caos socialista na governação, o melhor que o PS tem para oferecer ao país é Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, que se demitiu há pouco mais de 1 ano, por indecente e má figura, quando decidiu pagar ou autorizar o pagamento de uma indenização ilegal
de 500 mil euros a uma administradora da TAP por WhatsApp. E eu pergunto, então uma pessoa que não serve para ministro, como é que pode servir para primeiro-ministro? Eu repito, então uma pessoa que não serviu para ministro, como pode servir para primeiro-ministro? E curiosamente, a primeira pessoa a concordar que Pedro Nuno Santos não serve para primeiro-ministro foi precisamente o seu camarada António Costa. Quando António Costa foi forçado a demitir-se, quem foi a pessoa que indicou para suceder à frente do governo? Foi Pedro Nuno Santos? Não, não foi. Lamento, mas não foi. Foi Mário Centeno. E isto significa que nem António Costa acredita que Pedro Nuno Santos serve para primeiro-ministro. E nós também dizemos aqui, ele não serve para primeiro-ministro e não vai ser primeiro-ministro porque a Aliança Democrática vai ganhar as próximas eleições. Pedro Nuno Santos é um político radical de esquerda, instável e mal preparado. Se ganhar, irá aliar-se aos radicais do Bloco e do Partido Comunista e formará, provavelmente, o governo mais radical de esquerda desde 1975. Pelo contrário, a Aliança Democrática é a combinação dos melhores quadros e dos melhores independentes que Portugal tem para oferecer. E os líderes da AD são tudo o que Pedro Nuno Santos não é. Se Pedro Nuno Santos é radical, Nuno Melo e Luís Montenegro são exemplos de bom senso. Se Pedro Nuno Santos é impreparado, Nuno Melo e Luís Montenegro são líderes competentes e credíveis. Mas, sobretudo, se Pedro Nuno Santos não é confiável, Nuno Melo e Luís Montenegro são os únicos que podemos confiar para mudar Portugal para melhor no futuro. Finalmente, uma última palavra, e como veem, serei curto na minha intervenção, uma última palavra sobre confiança. A AD só ganhará as próximas eleições se todos os que estamos aqui nesta sala acreditarmos verdadeiramente nessa vitória. Porque só confiantes numa vitória seremos capazes de convencer os portugueses que a AD é de facto a solução de futuro para este país. E neste momento decisivo temos que estar à altura das circunstâncias. Cidade a cidade, rua a rua, casa a casa. Contamos com o empenho de todos para levar esta confiança de vitória aos eleitores e principalmente aos indecisos. E eu tenho uma confiança total que com esta equipa, com as equipas de todos os distritos, com o nosso programa e com a nossa visão para o país, vamos ganhar e ganhar bem as próximas eleições no dia 10 de março. Conto com todos vocês. Vamos mudar Portugal. Viva a Leiria, viva a AD, viva Portugal sempre!